Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e mais uma vez você está no canal Matemática 10. Bom pessoal, o assunto da aula de hoje é regra de 3 simples. Eu vou deixar aqui nos cardzinhos aqui em cima aqui no vídeo a sugestão para que vocês assistam um vídeo sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais que está dentro do assunto razão e proporção, beleza? Vou deixar no cardzinho aqui para que vocês assistam esse vídeo. Por quê? Porque é interessante que a gente entenda, né, primeiramente o conceito de grandeza, o conceito do que são grandezas diretamente proporcionais, são grandezas inversamente proporcionais, para que a gente entre nesse universo da regra de 3 simples e depois vai sair outro vídeo quentinho da regra de 3 composta, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, por que regra de 3? Né? Não vamos nos preocupar agora com a palavra simples, não. Vamos nos atentar o porquê regra de 3. Por que não é regra de 6, de 9, de 12, de 1, de 2? Né? Você já se fez essa pergunta? Você parou já para pensar o porquê que é regra de 3? O porquê que não é regra de qualquer outro número? O porquê que a gente usa a expressão regra de 3? Você já se fez essa pergunta? Pois é, vocês vão perceber aqui nos nossos exemplos práticos que nós vamos fazer hoje, que na regra de 3, a gente sempre começa a trabalhar com 3 valores conhecidos e um quarto valor desconhecido. Por quê? Porque nós trabalhamos com proporção. E a proporção, como eu já falei no outro vídeo, nada mais é do que a igualdade entre duas razões. E nós sempre teremos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Por isso que nós falamos regra de 3, beleza? Então vamos lá. O que é a regra de 3? Gente, a regra de 3 nada mais é do que um processo. Ela é um processo prático. Ela é uma regra prática, ela é um método prático para a gente resolver problemas que envolvem duas grandezas. E sempre que esses problemas envolverem apenas, não esqueçam disso, apenas duas grandezas, nós teremos que lidar com 4 valores, 3 conhecidos e um desconhecido. Então, logo, o nome, como eu já mencionei, regra de 3. Daí, para a gente poder usar a regra de 3, a gente precisa ter muito cuidado com a identificação da relação que existe entre as grandezas. A gente não pode esquecer que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode mensurar, né? Então, nos exercícios que a gente resolve usando a regra de 3, são exercícios que o tempo todo trata de quantias, de quantidades. Ele sempre está mencionando uma quantidade de algo e que ele te fornece como ali ferramenta do exercício e uma quantia que ele quer descobrir. Beleza? Então, a gente precisa entender qual é o tipo de relação que tem entre essas grandezas. Se é uma relação diretamente proporcional ou se é uma relação inversamente proporcional. Para isso, eu escrevi aqui para vocês etapas para a resolução. A gente precisa seguir algumas etapas. Então, a nossa primeira etapa aqui é identificar as grandezas envolvidas. Identificou as grandezas envolvidas? Você já leu o exercício, fez essa identificação? Você vai organizar essas grandezas em colunas. Sempre 2 colunas, por quê? Porque a regra de 3 simples trabalha com 2 grandezas. Depois, você vai identificar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Não se esqueça dessa parte. É muito, muito, muito importante, pessoal. Não pode esquecer, beleza? Tá bom, depois que você identifica se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, você precisa fazer o quê? Você precisa montar a proporção. Sempre tomando cuidado com o item 3 que eu mencionei. Sempre tomando cuidado com essa verificação, com essa identificação, se elas são diretamente ou inversamente, porque isso vai influenciar na forma de calcular. Então, esse é o quarto passo. Memorizou?
dá um pause no vídeo, pausa o vídeo, memoriza, anota esses 4 tópicos. E vem comigo que a gente agora vai praticar. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Numa fábrica de móveis, 30 funcionários produzem 150 cadeiras por dia. Já deu de cara para a gente identificar 2 grandezas. Nós temos aqui ó, a palavra funcionários, ó. Funcionários. A quantidade de funcionários. E eles estão produzindo cadeiras. A regra de 3 geralmente traz essa ideia de produção, de criação, certo? Então, a gente já consegue identificar 2 grandezas aqui. Daí, ele pergunta para a gente quantos funcionários serão necessários para que a produção seja de 250 cadeiras por dia. Então, gente, a gente pode vir aqui e vamos escrever as grandezas. A gente colocar em 2 colunas, lembra lá da tela anterior? Que a gente falou que a gente precisa separar as colunas. Então, eu tenho uma coluna para grandeza funcionários, quantidade de funcionários, e eu tenho uma coluna para eu poder escrever a quantidade de quê? De cadeiras, certo? Então, ele diz para mim que eu tenho 30 pessoas que conseguem produzir 150 cadeiras. E a pergunta é, quantos funcionários? Aí entra a incógnita. Quantos funcionários? X, uma quantidade X de funcionários serão necessários para que a produção seja de 250 cadeiras. Então, a gente já passou pela fase de identificar as grandezas, a gente já passou pela fase de separar em colunas, e agora a gente está no tópico 3, identificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais é quando ela tem um comportamento idêntico. Se uma cresce, a outra também cresce. Ou se uma decresce, a outra também decresce. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos analisar. Se a minha quantidade de cadeiras a serem produzidas, se a minha necessidade de cadeiras na minha produção vai aumentar para 250 cadeiras, o que eu preciso ter ali na quantidade de funcionários? Eu preciso ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor? Pensou? O que você respondeu? Uma quantidade maior, não é? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Porque do mesmo modo que o número de cadeiras a serem produzidas aumentou, a necessidade de mais funcionários também existiu. Então, se o número de funcionários aumenta, o número de cadeiras produzidas aumenta. Então, a gente tem aqui o que eu costumo de chamar de GDP. Nós temos grandezas diretamente proporcionais. Daí, a gente pode fazer do seguinte modo. A gente pode vir aqui e já partir para o próximo passo. Quer fazer o quê? É montar essa proporção. Então, a gente tem aqui, ó, 30 sobre x, ou seja, a razão entre os valores da grandeza funcionário vai ser igual à razão entre os valores da grandeza cadeiras. Então, onde eu ia colocando 30, gente? Por que eu ia colocando um 30 ali? Eu ia colocando um 3. Vamos apagar aqui, ó. E é um 250, né? 250. Então, a razão entre os valores da grandeza funcionário, 30 e x, é igual à razão entre os valores das grandezas cadeiras. Aqui, a proporção agora está montada, uma igualdade entre 2 razões. O que a gente faz? A gente já está acostumado a fazer aquela velha e boa multiplicação cruzada. Por quê? Porque nós temos uma igualdade entre 2 razões, uma igualdade entre 2 frações. Antes disso, eu posso simplificar aqui, ó, eu posso cortar esse 0 com esse 0. Eu posso dizer que eu tenho apenas 30 sobre x igual a 15 sobre 25. Posso simplificar para a gente ter números menores? Podemos, não podemos? X vezes 15, o que a gente tem? 15x, porque a gente está multiplicando cruzado. E a gente tem 30 vezes 25.
que a gente vai ter aqui? Se eu fizer 3 vezes 25, dá 75. Aí vou acrescentar um zero. Agora, o 15 que está multiplicando passa de que jeito? Dividindo, não é? Vou fazer aqui em cima. A gente tem que x é igual a 750 dividido por 15. Quanto vai dar essa continha aí? Quanto que vai dar? Quanto vai dar? Quanto? E aí? Pensou? Pensou ou não? Sim ou não? Vamos lá para a calculadora. Vamos lá pegar. A gente tem 750 dividido por 15. Gente, tem uma calculadora invisível aí na tela para vocês. Vocês pensaram que dava 50 ou não dava 50? Dava, não dava? Então, qual é a nossa conclusão? Que agora eu preciso ter 50 funcionários para conseguir ter uma produção de 250 cadeiras por dia. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá para o próximo exemplo. Uma secretária digitou 48 laudas em 10 horas. Em quanto tempo ela consegue digitar 72 laudas? Laudas seriam páginas, né? Páginas de texto. Para quem ouvia a palavra laudas e ficou aí meio achando estranho, meio perdido. Então vamos lá, a gente tem duas grandezas. A quantidade de laudas que ela vai digitar. Então vamos escrever aqui laudas. E a quantidade de horas que ela gasta para fazer isso. O exercício está dizendo que ela consegue digitar 48 laudas em o quê? 10 horas. Aí a pergunta é, em quanto tempo? Então o X vai estar aqui no tempo, ó. Em quanto tempo ela consegue o quê? Digitar 72 laudas. Então, identificamos as grandezas, montamos colunas, separamos em colunas e agora vamos identificar se é diretamente ou inversamente. Galera, se o número de páginas a serem digitadas aumenta, ela precisa de mais tempo. Então, a quantidade de horas trabalhadas também vai aumentar. Concordam? Tranquilo? Então, mais uma vez, a gente tem um exercício que envolve o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Alguns alunos até fazem assim, Michelle, eu coloco uma setinha aqui para cima. Eu digo que se a quantidade de laudas cresceu, aumentou, coloco uma setinha para cima, a quantidade de horas também aumentou. E essas setinhas aí no mesmo sentido e direção, está dizendo para a gente que elas são diretamente proporcionais. Quando elas têm sentidos inversos, uma sobe e uma desce, elas seriam inversamente. Tem alunos que costumam usar a setinha. Pode usar também. Ótimo recurso. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos para o próximo passo. Vamos montar a proporção. 48 sobre 72, que é a razão entre os valores da grandeza laudas, é igual à razão entre esses dois valores, que é o tempo. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar cruzado, não vai? A gente tem aqui, ó, o 48 que multiplica o x e o 72 que multiplica o 10. Então, a gente tem 48 vezes x, 48x. 72 vezes 10, a gente tem o quê? 720. Então, a gente tem agora 720 sobre 48. Vamos fazer essa divisão? Vou pegar aqui minha calculadora invisível. 720 dividido por 48. Quem já fez aí, gente? Quem já fez? Rapidão. O que deu? Achou 15? Deve ter achado, né? Então, a gente precisa de quê? De 15 horas de trabalho para conseguir produzir, né, as 72, perdão, laudas, as 72 páginas. Tranquilo? Ó, observação que eu quero fazer. Os dois primeiros exemplos foram de grandezas diretamente proporcionais. Fixou? Agora presta atenção, porque a gente vai ver dois exemplos onde elas não são diretamente proporcionais. Aí a gente precisa ter um pequeno cuidado. Vem comigo. Vamos para o próximo. Olha só. Um avião com velocidade de 600 km por hora gasta 20 minutos para ir de uma cidade A
a uma cidade B. Então, eu já consigo identificar duas grandezas: a velocidade em que o avião viaja e o tempo que ele gasta para chegar no local. Um outro avião com velocidade de 800 km por hora, quanto tempo levará para ir de A até B? Então, a gente já sabe que a gente tem duas grandezas aqui: a grandeza velocidade, a velocidade desses aviões, e a grandeza o que? Tempo. O tempo que ele gasta para chegar. O primeiro avião, ele anda com uma velocidade de quê? De 600 km por hora. Galera, só um detalhe aqui, quando eu vou organizar as grandezas, os valores das grandezas, a gente pode escrever elas sem unidade de medida, tá? Que aqui tá unidade de medida, quilômetros por hora. Mas aqui eu vou colocar 100, porque é só para nossa organização. E esse avião gasta um tempo de 20 minutos. Beleza? Existe um outro avião que tem velocidade, isso aqui é importante, ó. Você perceber que a unidade de medida da velocidade dos dois aviões são o quê? A mesma unidade. Então, a gente pode trabalhar aqui bonitinho, não tem que fazer nenhuma conversão. Um outro avião está viajando com 800 km por hora. Quanto tempo levará para ele ir da mesma cidade A até a mesma cidade B? Então, aqui vai entrar um X. Lembrando que aqui está em quilômetros por hora, e se esse tempo aqui, ó, 20 minutos, era o tempo de viagem, a minha resposta também vai sair em minutos. Aí a minha pergunta é, eu quero que você pare e pense um pouquinho. Essas grandezas, a relação entre essas grandezas, é uma relação diretamente proporcional? Pensa. Acha que sim ou acha que não? Não é, né, gente? Porque quanto mais rápido for o avião, menor vai ser o tempo de duração da viagem. Concorda comigo? Se você gasta meia hora para sair da sua casa e chegar na escola, se você conseguir dobrar a velocidade média com que você vai de casa para a escola, seu tempo vai ser reduzido. Quanto mais rápido você andar, menor é o tempo que você gasta. Então, se eu fosse usar a ideia das setinhas, eu posso dizer que a velocidade do avião aumentou e o tempo que eu gasto para viajar diminuiu. Concordam comigo? Então, nós temos um caso de grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu vou falar para vocês de duas possibilidades de resolução. Vou falar de duas possibilidades aqui, ó. Primeira possibilidade. Como a gente tem grandezas inversas, eu não posso fazer igual eu fiz nas outras. Eu não posso dizer que a razão entre essas grandezas é igual à razão entre esses valores dessa grandeza. Eu teria que dizer o seguinte, ó, que 600 sobre 800 é igual ao inverso dessa razão. Porque perceberam que as setinhas têm sentidos contrários? As setinhas têm que estar apontando para o mesmo sentido. Então, já que essas grandezas são inversas, eu posso conservar uma razão e inverter a outra. Aí eu teria que, ao invés de ser 20 sobre x, eu teria x sobre 20. Aí sim, montei a proporção analisando isso aqui, porque quando era diretamente proporcional, eu montava direto. Eu pegava esses dois valores, era igual a razão entre esses dois valores e multiplicava cruzado. No primeiro e no segundo exemplo. Agora não, eu não posso fazer direto, porque eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu conservo uma e inverto a outra. Ao invés de escrever 20 sobre x, eu vou escrever x sobre 20. Aí, agora sim, eu vou aqui, já para facilitar a nossa vida, eu vou cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. O que é que vai sobrar para a gente aqui? Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter 8 vezes x, 8x. E a gente vai ter 6 vezes 20. O que a gente vai ter? 120. Aí eu vou pegar 120 e vou dividir por quanto? Por 8. Por 8. Falei 8, escrevi 4 e é um 6. Será que o pensamento está acelerado, gente? Vamos apagar.
Perceberam que eu falei 8, escrevi 4, e ali era um 6, aqui é um 8. Acho que eu olhei para um número e escrevi outro. Então, vamos lá, vamos dividir por 8. Professora bugada aqui hoje. Então, 8x é igual a 120, x é igual a 120 sobre 8, beleza? Por que que deu 8? Porque foi esse 8 vezes o x e esse 6 vezes o 20 que deu 120. Beleza? Tranquilo? Se a gente dividir 120 por 8, já fez a divisão? Já fez a continha? O que é que você achou? Vou pegar minha calculadora invisível, só para dar tempo de você pensar. 120 dividido por 8, o que é que vai dar? O que é que vai dar? 15. Então, a gente descobriu que essa viagem vai durar apenas o quê? 15 minutos. Beleza? Essa é a nossa primeira opção. Qual é a segunda opção para resolver esse tipo de problema? Já que são grandezas inversamente proporcionais, eu vou pegar a primeira razão, 600 sobre 800. Não vou inverter a segunda, eu vou copiar do jeitinho que está lá. Só que ao invés de multiplicar cruzado, eu vou multiplicar aqui ó, em linha reta, alinhado. Ó. Eu vou ter essa continha. O que é que nós teríamos? Posso cortar aqui ó, 2 zeros com 2 zeros? Vou fazer aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Vou apagar a setinha aqui e vou fazer embaixo, para não misturar lá com a continha do primeiro jeito. Então, o que é que eu vou ter aqui agora? 6 vezes x, o que é que eu vou ter? Eu vou multiplicar alinhado, vou fazer 6 vezes x? Não, porque se eu fizesse 6 vezes x, eu estaria fazendo cruzado. Perceberam? A gente tem a mania, o vício de querer multiplicar cruzado. Pegar o que está em cima e multiplicar embaixo. Pegar o que está embaixo e multiplicar em cima. Só que aqui, nesse caso, a gente vai multiplicar alinhado. Então, eu vou ter 6 vezes 20, o que é que eu vou ter? 120. 8 vezes x, o que é que eu vou ter? 8x. Agora, o 8 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 120 por 8 é igual a x. Qual é a conclusão que a gente chega? Se eu dividir 120 por 8, é 15. 15 é igual ao meu x. A nossa resposta final. Ficou claro? Então, vamos recapitular. Toda vez que as grandezas são inversamente proporcionais, você pode resolver de duas formas. Conserva a primeira razão, inverte a segunda. Ao invés de ser 20 sobre x, a gente inverteu. Multiplica cruzado. Viemos aqui, multiplicamos cruzado. Ou você pode não inverter ninguém. Pegou 600 sobre 800, 20 sobre x. Só que ao invés de multiplicar cruzado, você multiplicou alinhado. 6 vezes 20, 8 vezes x. Beleza? Quando é que eu faço isso, Michele? Somente quando as grandezas forem inversamente o quê? Proporcionais. Vamos lá para o nosso último exemplo. Vamos lá, mais uma vez. Vamos identificar a galera aqui. 24 operários fazem uma obra em 5 dias. Opa, já identificamos as grandezas. A gente tem a quantidade de operários. A gente tem aqui a galera que está trabalhando, a quantidade de operários e o número de dias, né? A quantidade de dias que essa galera trabalha para fazer uma produção aí. Então, a gente já pode escrever 24 operários trabalham 5 dias. Em quanto tempo? Opa, em quanto tempo? Em quantos dias? 40 operários. 40 operários igualmente capacitados fariam a mesma obra. Beleza? Separamos as grandezas em colunas, anotamos os valores das grandezas e agora a gente vai fazer a pergunta. É diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? O que é que você acha? Eu acho que é inversamente, não é? Porque o número de gente trabalhando aumentou. Se eu tenho mais pessoas na minha obra, eu vou andar mais rápido. Eu vou precisar de menos dias. Eu vou conseguir executar essa obra uma quantidade menor de dias. Então, uma setinha para baixo, o que a gente tem? Grandezas inversamente o quê? Proporcionais.
Então, a gente pode fazer, como eu falei para vocês, qual é a primeira possibilidade de resolução aqui? No nosso primeiro caso, a gente conserva ali a primeira razão, a razão entre 24 e 40, que é da grandeza número de operários, igual ao inverso da segunda, que vai ser x em cima e 5 embaixo. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar cruzado. 40 vezes x, o que a gente tem? 40x. 24 vezes 5. O que a gente vai ter? 120. Não é isso? 120, não é? O 40 que está multiplicando vai descer dividindo. Vou cortar um zero com zero. 12 por 4, o que a gente tem? 3. A gente vai precisar de apenas o quê? 3 dias. Qual seria a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é a gente fazer assim, ó. Não inverter ninguém. Pegar o 24 sobre 40, igualar a 5 sobre x e multiplicar de que forma? Alinhada, em linha reta. O que é que nós vamos ter? 24 vezes 5, o que a gente tem? 120. 40 vezes x, 40x. O 40 cai lá do outro lado, subtraindo, igual a x. Fazendo a divisão, a gente tem que 3 é o resultado para o nosso x. Beleza? Achamos ou não achamos a mesma coisa? Então, vamos recapitular. Se é inversamente proporcional, você pode conservar a primeira, inverter a segunda e multiplicar cruzado. Ou você não inverte ninguém, conserva todo mundo e multiplica alinhado. Beleza, galera? Valeu! Muito obrigada! Por favor, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. A gente vai dar continuidade a esse assunto. O próximo vídeo que vai vir é a regra de 3 composta. A gente vai pegar situações como essa e vai resolver envolvendo 4, 5 grandezas. Será que é difícil? Será que é fácil? Será que é difícil? Tem gente que já fica com medo. E aí desenha setinha para baixo, setinha para cima e se perde e fica confuso. Eu vou ensinar um macetezinho para vocês, ó, top de linha. Filé do boi, como diz o linguajar popular aí. Beleza? Então, fica atento que vai vir um próximo vídeo de grandezas, ó, de regra de 3 composta, envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcional. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e brigadão. Valeu pela companhia, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.